Em Lucas, no capítulo 4, nos versos 18 e 19, nós vemos Jesus declarando, citando o profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. E entre as várias coisas que ele declara ter sido ungido, ele afirma no verso 19, proclamar o ano aceitável do Senhor. Se Jesus veio proclamar o ano aceitável do Senhor, nós precisamos entender o que é isso, porque afinal de contas é parte da sua missão. Curioso é que em 30 anos de ministério, a maior parte das pessoas com quem eu tenho a curiosidade de perguntar: você sabe o que é o ano aceitável do Senhor que Jesus veio proclamar? A maioria diz: não faço a menor ideia. Pois bem, é a respeito disso que nós queremos conversar. Um assunto importante, a ponto de ser classificado como parte da missão de Jesus. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender isso um pouco melhor. Estou hoje em Santarém, no estado do Pará, parte dessa linda região amazônica do nosso Brasil, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Lucas capítulo 4 nos mostra, no verso 16, que Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Agora vem os versos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O verso 20 diz: tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente, sentou-se e toda a sinagoga tinha os olhos fixos nele. Verso 21 diz: então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus não só está sinalizando o que ele veio fazer, mas enquanto sinaliza a sua missão, a razão pela qual Deus o enviou, o ungiu, o capacitou, ele também relaciona isso com o cumprimento de uma profecia de Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. E nós precisamos entender que quando Jesus fala da unção do Espírito, ele diz que ele veio não apenas evangelizar os pobres, mas ele diz proclamar libertação aos cativos. E ele também fala de pôr em liberdade os oprimidos. Nesses dois casos, nós temos essa ideia de libertar quem está preso. E com isso, com essa ideia, esse conceito de libertação, né, e do pacote todo onde se fala de restauração, ele fala de proclamar o ano aceitável do Senhor. Me lembro quando garoto perguntando ao meu pai, que era um estudioso da Escritura: pai, o que é esse ano específico, né, que Deus prometeu lá por meio de Isaías? O que é esse ano? E meu pai dizia: quando você pensa na libertação de quem está preso e associa isso a um ano específico determinado por Deus, que era algo que agradava a Deus, ele diz: tudo culmina numa direção. Ele diz: a Escritura nos mostra, isso está lá em Levítico, no capítulo 5, a partir do verso 8 até o verso 11, a Bíblia diz assim: conte 7 semanas de anos, isso é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, ele diz o seguinte: você fará soar a trombeta, no dia da expiação vocês farão soar a trombeta por toda a terra. Santifiquem o 50º ano, era o ano seguinte, o ano de número 50. E proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. Cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. O verso 11 repete: o 50º ano será jubileu para vocês. O verso 12 diz: porque é jubileu, será santo para vocês. Então nós precisamos entender o verso 13, nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. O ano aceitável do Senhor, que era um tempo de libertação e que precisava ser proclamado, era, na figura bíblica, o ano do jubileu. A cada 50 anos, toda dívida era perdoada. Todo escravo saía livre. Normalmente, ele estava na condição de escravidão por causa de uma dívida não paga, e com a quitação da dívida ele saía livre. E toda a propriedade voltava ao seu dono original. Normalmente, as propriedades também se perdiam por conta da dívida. Logo, ao zerar a dívida, todos os efeitos que ela tinha produzido também eram anulados, também eram cancelados.
O livro de Hebreus nos diz no capítulo 10, no verso 1, que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Ao estabelecer um ano que se repetia, a cada ciclo de 49 anos, o ano de número 50 acontecia. Deus foi estabelecendo ao longo das gerações uma figura daquilo que ele queria fazer. Jesus está dizendo, eu vim proclamar aquele ano onde os escravos são livres. Eu vim proclamar aquele ano do jubileu onde as dívidas são quitadas e os seus efeitos e consequências também. E é muito importante que a gente consiga entender essa declaração de Jesus. Por quê? A libertação completa, e ao olhar para Jesus e para as declarações que ele está falando sobre libertar os cativos, libertar aqueles que são oprimidos, nós precisamos entender que a libertação envolvia duas coisas. Tanto libertação da escravidão como de posses perdidas. Quando falamos da libertação da escravidão, a palavra de Deus nos fala a respeito dessa ilustração, aplicando o que Cristo veio fazer por nós. Gálatas capítulo 4, verso 17 diz assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Em Romanos 8, 17 a Bíblia diz, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele veio quebrar essa condição de escravidão e veio nos fazer os seus filhos. Mas ele também veio nos libertar da dívida do pecado. Colossenses 2 nos fala de maneira clara, nos versos 14 e 15, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do nosso meio e cravou na cruz. Jesus veio nos libertar do poder do pecado. Quando olhamos para o pecado e ele, em essência, era o nosso problema, ele era a nossa dívida, nós vemos em João, no capítulo 8, no verso 34, Jesus dizendo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas Romanos capítulo 6, verso 14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Nós precisamos entender essa libertação que nos foi oferecida. Não era apenas o perdão de uma dívida, mas a libertação da escravidão que o pecado proporcionava. Também olhamos a restituição das posses perdidas como parte daquilo que é prefigurado em relação ao Evangelho. Nós sabemos e entendemos que muito daquilo que se perdeu baseado no pecado, Deus deseja restaurar. E nós cremos que depois da conversão podemos viver restauração emocional, restauração familiar, até mesmo restituição financeira, mas nós precisamos entender o cerne do problema, que diz respeito a quebrar a escravidão. Não só perdoar a dívida, não só restaurar posses, mas nos livrar da escravidão. Esse passava a ser um ano sem esforço ou trabalho. Deus diz em Levítico 25, nesse ano ninguém vai trabalhar, ninguém vai semear, ninguém vai colher. Deus estava dizendo, é um ano sabático, não se trabalha. Particularmente quando eu olho para isso, vejo que fala figuradamente da graça. Aliás, a NVI, a Nova Versão Internacional, em vez de traduzir o ano aceitável do Senhor, ela diz o ano da graça do Senhor. Há uma figura fantástica aqui. Porque Efésios capítulo 2 nos diz nos versos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nada do que experimentamos na salvação diz respeito a esforço e nem merecimento. Tudo se experimenta porque cremos e recebemos do favor imerecido de Deus. Nesse ano, o ano onde Deus estava dizendo, eu vou intervir, ele diz, nenhum de vocês vai fazer esforço, porque tudo aquilo que eu estou fazendo não diz respeito ao esforço de vocês. Nós sabemos que é pela fé que se entra na graça. Romanos capítulo 5, verso 2 diz isso, pela fé temos acesso a essa graça. Mas em Romanos, no capítulo 4, no verso 4, a Bíblia diz, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Verso 5 diz, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas uma coisa que nós também precisamos reconhecer é que Deus determinou que antes daquele ano chegar, já no dia da expiação, tinha a necessidade de haver um proclame, Esse ano do jubileu tinha que ser anunciado até mesmo antes de chegar. E Jesus está dizendo, eu vim proclamar o ano. Ele está dizendo, eu vim anunciar o ano. Por quê? Uma coisa era a pessoa ter o direito de ser livre. A outra era ela saber que ela estava livre. Se aquele ano não fosse proclamado, a ignorância podia fazer com que pessoas permanecessem nas suas dívidas, sem a restituição das suas terras e ainda na condição de escravidão. Alguma figura disso com o Evangelho? Claro que sim. Jesus diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Muitas vezes porque não sabemos aquilo que temos, muitas vezes porque não sabemos aquilo que o Senhor nos disponibilizou, nós deixamos de usufruir essas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí entendemos a necessidade de que o Evangelho seja pregado e proclamado aos outros. A palavra Evangelho significa boas novas. Quais são as boas novas? A notícia de que ninguém mais precisa ser escravo do pecado, ninguém mais precisa permanecer nas dívidas ou no prejuízo espiritual que isso tudo gerou, porque Cristo fez algo por nós. Mas sem que haja o proclame, as pessoas não terão fé. Sem fé é impossível corresponder com Deus, sem o conhecimento da verdade não vão poder abraçá-la ou usufruí-la. E a Bíblia está dizendo tanto de uma palavra que tem que ser anunciada, como do Espírito Santo que nos foi dado para que a gente conheça o que nos foi dado gratuitamente. Porque sem esse conhecimento nós não poderemos usufruir. Basicamente Jesus usa uma figura que todo mundo à sua volta entendeu, compreendeu e que, em resumo, fala não só de como eu e você recebemos, mas da missão de pregar o Evangelho. Em Romanos, no capítulo 10, Paulo diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar, né? Mas como ouvirão falar se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por último ele diz: porque a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Temos a responsabilidade de fazer o proclame, levar a outros o Evangelho que nos alcançou. Então que Deus nos ajude a viver o ano aceitável do Senhor e a também fazê-lo conhecido, em nome de Jesus.